O tema não é simples. A palavra que deve estar escrita aí é WYRD, é WERD. Perfeitamente. Seria uma expressão da chamada teia quântica, e de novo aqui a gente vai mergulhar na mitologia nórdica. Então, assim, bem, tem aí pergunta, eu vou ler a pergunta então, tá, Flávio, porque eu não tinha entendido direito. A violência que vemos como os estupros seria justificada pela WERD, onde tudo que sai de um ser volta para ele? No Espiritismo explica-se que é karma. Karma, defeito da realidade, defeito na WERD. Okay. Vamos então tentar responder. São conceitos distintos. E assim, não pensemos nós que as crianças que são estupradas, isso acontece por causa de karma. Por mais que no movimento espírita se utilize desse tipo de esclarecimento, mas é totalmente estúpido nós encontrarmos desculpas para o inaceitável, ancorando o que é inaceitável nessa palavra chamada karma. E nós, humanos, temos a tendência a cometer esse tipo de estupidez, eu, inclusive. Durante um bom tempo da minha vida, na época da juventude, quando defronte a esses conceitos e escutando palestras de eminentes vultos do Espiritismo e lendo livros a respeito disso, essa coisa do conforto, do consolo, isso está ocorrendo de ruim com fulano, com a criança, porque em vidas passadas. Aí você meio que se ajeita internamente para aceitar aquilo. Isso é uma justiça. Mas assim, ainda que fosse, ainda que seja, a gente não deve tomar o absurdo pelo normal e nos tornarmos indolentes para continuar a aceitar o inaceitável. Porque, em fazendo isso, a vida humana fica cheia de coleções de coisas inaceitáveis e nós tomamos aquilo como normal devido à crença religiosa da gente, e isso é o que eu considero uma ingenuidade total. E a ingenuidade, quando é total, eu chamo de estupidez no sentido clínico para mim mesmo. Então eu meio que tive que me libertar desse nível de estupidez que eu havia construído no meu discernimento, na minha lucidez, e após percorrer uns 40 anos estudando tudo isso aí, porque eu comecei a estudar isso aos 17, estou com 66, que eu saiba, hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, nós ocidentais não sabemos o que é karma. Essa palavra karma nada tem a ver com a WERD. Se tem, é só numa derivação que se faz do conceito da WERD. Vou tentar explicar. A palavra karma nasceu na cultura hindu junto com a noção ariana do Dharma. O que é o Dharma? Dharma, entre aspas, é o Sanatana Dharma, ou seja, a lei eterna, o princípio eterno que rege toda a existência, é assim que muitos entendem, mas o Dharma mesmo, significa, em sânscrito, algo meio estranho. Dever para com o Varna. O que diabos é Varna? É outra palavra sânscrita que significa talento e também significa aquilo que hoje nós chamamos de casta. Então, Varna é o mesmo que talento, é o mesmo que casta, e é complicado. Por que é complicado?
Porque esses termos, ou essas expressões, ou a cultura dármica, eu chamo de cultura demodármica, porque a cultura dármica foi imposta aos seres demoníacos, aos seres demo, aos seres que vivem nesse universo vizinho, aos seres de plasma, que se metamorfoseiam, porque eles têm um problema, não conseguem se equilibrar num padrão de personalidade, tudo muito estranho. Esses seres, para se educarem, o conceito de Dharma, gerado principalmente por Cristo, em vidas anteriores da sua própria condição espiritual, que ele acredita ter sido Kshivaku lá atrás, blá, 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 mas isso é outra história. O conceito de Dharma não foi feito para os seres humanos. O conceito de Dharma, quando foi criado, foi para os seres híbridos, seres demos que existiam aqui na Terra, misturados com algum padrão biológico, então viviam aqui na materialidade. E esses seres, eles eram e são meio que retardados. Um ser demo híbrido, ele não tem dois talentos. Ele tem um problema mental tão complicado que ele só consegue ter um talento. Então, eu estou falando de uma forma muito exagerada, mas é o jeito. Esse um talento que o ser demo ou híbrido tem, o distingue, ou seja, mostra qual a função que ele pode ter na vida. E a organização por Varna, ou seja, por talento definidor do grupo a que você vai pertencer, que hoje o grupo se chama casta, mas também o conceito é outra face de Varna. Então, o talento que você tem, mas isso é na condição híbrida, que existia há milênios atrás, define a casta que você pertence. Então, na época desses seres, as sociedades foram organizadas lá atrás quando? 10, 12, 15 mil anos atrás. Os seres híbridos, ou seja, humanos mestiços ou seres humanizados, eles se reuniam de acordo com esse talento que eles tinham. Então, quem sabia ler e quem sabia fazer o mínimo de uma prática parecida com tapas, que é confundido com o yoga, isso aqui terminou se transformando na caixa dos brahmanes. Quem era forte, quem sabia lutar, quem aguentava porrada, quem os kshatriyas. Então, os reis e os guerreiros saíam dessa casta. Aí tinha os comerciantes, trabalhadores, blá, 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 blá. Essas duas castas aqui, essas duas varnas, eram mais importantes. Por quê? Porque os brahmanes diziam o que era o certo e os kshatriyas tinham que defender esse certo. Isso chama-se dharma. Então, se o certo para um guerreiro é ir para a guerra para defender o bem, o dharma desse guerreiro é ir para a guerra e matar todo mundo. Se ele não for para a guerra e não matar para defender o bem, ele se torna um ser adharma, ou seja, o contrário de dharma. Ele não cumpriu o dharma da espécie dele, então ele é maldito, ele é alguém que contraria problemas por não cumprir a sua obrigação sagrada. Depois inventaram que dharma era obrigação sagrada, mas obrigação daquela casta. Então, a noção de karma nasceu do adharma. Ou seja, quando você não cumpre a sua obrigação de casta, aí você gera um karma negativo. Quando você cumpre a sua obrigação de casta, você gera um karma positivo. Então, karma é vinculado ao conceito de Dharma de Dharma e de Varna. É Dharma, Varna, Karma. Tem nada a ver com o Espiritismo. O Espiritismo é coisa recente, um século e meio. Nós estamos falando aqui de uma coisa anterior à vida de Krishna e no tempo da vida de Krishna, que é coisa de 6, 5, 7 mil anos atrás. Isso é o conceito.
Esse conceito aqui está muito bem explicado no Bhagavad Gita, que é uma conversa de Krishna com Arjuna, porque Arjuna era um kshatriya, um guerreiro, e a guerra de Kurukshetra era entre os Pandavas e os Kauravas, o Kurus. Ou seja, Arjuna era um Pandava, mas quem eram os Kurus? Eram os primos de Arjuna, porque aqui são os filhos de Dhritarashtra, aqui são os filhos de Pandu, e Pandu e Dhritarashtra eram dois filhos de Vyasa, porque era essa tentativa de manter o sangue dos Bharata, por isso é o Mahabharata. Bharata é o nome sânscrito para o hindu, vamos assim dizer, para simplificar o entendimento. Então, no Bhagavad Gita, Krishna fica enchendo o saco de Arjuna, dizendo: Arjuna, você tem que ir para a guerra. Não, mas olha, quem está ali do outro lado são meus primos, eu cresci com eles, eu não quero matar meus primos. Se eu fizer isso, eu vou ser a Dharma. Ou seja, Arjuna diz: se eu matar meus primos, eu vou estar contrariando o Dharma. Aí Krishna dizia: não, você vai contrariar o Dharma se você não for para a guerra. Porque seus primos não são seus primos representam o lado mal da história. E o bem tem que destruir o mal. E você é um instrumento do bem. Os brahmanes dizem que você tem razão, então você tem que matar seus primos porque a posição de seus primos é errada. Não, mas eu não quero ir. Se você não for, aí você vai gerar um karma negativo para você. Então, compreenda, o conceito de karma foi gerado nessa perspectiva aqui. Antes disso, bilhões de anos, no universo vizinho, a Wyrd surgiu, mas num tempo em que seres absolutamente dementados existiam, e uns poucos eram menos dementados, e um deles, que não era muito dementado, criou um sistema organizacional, mas não é um sistema de justiça. É um sistema só de organização de destino. Como assim? Nessa época, e aqui nós estamos nos referindo aos primeiros 3, 4, 5 bilhões de anos logo após a existência do universo, nessa época só existia vida no universo vizinho, em algumas locas, e esses seres viviam de forma totalmente improvisada e desorganizada. Um deles, chamado na mitologia nórdica de Orlog, percebeu o problema e criou um mecanismo de fazer com que a informação que saísse de um código voltaria para esse código. E como todos sofriam dores magnéticas, não é dor biológica como a nossa. E como é uma dor magnética? Eu não sei, mas eu estou inventando esse nome para distinguir que as dores que esses seres sofriam são diferentes das dores físicas, biológicas que nós sentimos. Eu não sei o que é pior nem melhor. O fato é que Orlog convenceu os 3 senhores da Trimurti a criar esse mecanismo, então o código de cada ser que então existia foi colocado nesse organismo, nesse mecanismo, e a partir daqui, sim, a informação que saía de um ser voltava feito um bumerangue para o mesmo código. Em outras palavras, o que saía de um ser voltava para ele. No início, isso organizou o fluxo de informações e diminuiu a dor desses seres, já que ao longo dos primeiros bilhões de anos eles sofriam as vibrações de todo mundo. Quando Orlog organizou isso, só voltava para o ser a vibração dele. Então, isso diminuiu as dores. No primeiro momento, isso foi um sucesso maravilhoso. Mas, qual o problema? Orlog teve que explicar a criação para esses seres. Aí ele criou, então, 3 seres que personificavam isso que hoje nós chamamos de passado, presente e futuro. Ele criou um ser chamado Urdhri, que na mente desse ser estava o processamento,
de tudo que já havia acontecido até o momento em que ele foi criado. Aí Orlog criou o Vivendre como sendo outro ser cuja mente processava as informações que estavam acontecendo naquele exato instante. Aí observem bem como existiam pendências, dores e sofrimento e situações jamais resolvidas. O que é que se percebia? Que o que Urdri colecionava era problemático, precisava ser resolvido. O que implica dizer que se algo existe e precisa de resolução, esse algo implica numa obrigação de que haja uma resolução para o que ele coleciona. Então, as informações que Urdri guardava na sua mente fazia com que surgisse um destino a ser inevitavelmente cumprido. Por quê? Porque esse destino precisava ser cumprido para devolver a informação para Urdri para acabar aquele problema pendente. Isso aqui não é justiça. Na época, os seres não tinham essa noção de justiça. Na época, esses seres estavam só organizando o fluxo do que hoje nós chamamos de destino. Por isso, Orlog foi chamado, entre aspas, de Deus do destino. É o mesmo Moros da mitologia grega. Moros criou as moiras, Orlog criou as normas. São essas três figuras. Urdri, do passado, Vivendre, do presente, e Skuld, essa do futuro. Mas do que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Que o futuro já está escrito. Olhem bem, a loucura da mitologia nórdica. Skuld já tem o futuro escrito. Que futuro que precisa acontecer para resolver o problema de Urdri, do passado? Já que Vivende, no presente, poderia resolver toda a questão do passado se no presente existissem ações que resolvessem as pendências. Mas como as ações não resolvem e ainda criam mais problema, Urdri passou a ser um depósito de lixo existencial, mas que gerava destino obrigatório para aqueles códigos, ou seja, para aqueles seres. Então, assim, quando os seres perceberam que Orlog sabia o destino de todo mundo, era só ele olhar o código em Urdri e verificar o que é que esse ser ia ter que existir lá na frente para poder resolver. E entendam, esses seres, eles não morrem. Esses seres aqui que eu estou me referindo, eles não morriam. Então é o destino deles próprios. Não é essa coisa de vocês saberem de uma vida futura sua, como hoje nós, no contexto biológico, vivemos. Nesse tempo não existia isso. Era o mesmo ser que olhava assim para Orlog e dizia: rapaz, esse cara sabe do que vai acontecer comigo lá na frente. Esse cara sabe do meu destino. Aí eles falavam com Urdri só sabia o passado, falava com Vivende não sabia nada, porque dependia das coisas do presente, e Skuld vivia fugindo, porque nem ela compreendia o que ela guardava. A coisa ficou tão complicada que Orlog sumiu. Porque Orlog sumindo, ele preservava o conhecimento e fazia com que essa turma da Trimurti, que queria saber o destino, a vulnerabilidade, o peso da podridão inicial presente no código de cada um. Então, por isso que Orlog sumiu e as Nornes ficaram funcionando, mas as Nornes não sabiam explicar. Cada uma só enxergava um pouco de um departamento. Então, assim, isso aqui não tem nada a ver com karma. Isso é um conceito organizador. A Wyrd não é justiceira. Ela não tem mecanismos ou critérios ou protocolos que ela verifica e devolve, não. Ela simplesmente registra e devolve. Ela não avalia, não tem esse tipo de critério. Então, não é justiça, nem é pedagógico, nem é para o ser aprender. É meramente um jogo de organizar a informação. Só isso.
Então, a UERD, na sua concepção, não tem nada a ver com a noção de karma que surgiria mais tarde via os conceitos de Dharma que Krishna impôs aos humanos hibridizados, e os humanos herdaram isso, são os pobres dos nossos irmãos hindus, que hoje vivem em caixas na Índia devido a esse mal entendido, e não tem quem consiga explicar isso para eles. Ah, mas o espiritismo que surgiu agora também usou o conceito de karma, e é por isso que a gente acha que as crianças estupradas é um karma. É isso que eu estou dizendo, é meio estúpido, é meio simplório, é meio irresponsável nós usarmos de uma perspectiva da análise do karma à moda do espiritismo, né, para olhar para o mundo e dizer é a vontade de Deus. Por isso que acontece tudo isso. Vontade de Deus, bolhufas, não é. É a nossa estupidez, pessoal. Que seja lá o que for, se nós temos genes ruins, sangue ruim, ou seja o que for, mas o ser humano ele pode expressar beleza, pode modificar por mutações a sua genética. O ser humano ele pode tudo, desde que ele saiba disso. Mas as religiões ferraram com o ser humano. Então, não. Essas coisas terríveis que acontecem porque nós, humanos, nos desumanizamos a cada dia que passa desde que essa história começou. Alguns poucos humanos conseguem evoluir ao longo de vidas, mas a maioria dos humanos se desumanizam e hoje em dia a coisa está pior, porque mesmo pessoas que antes eram bons no sentido de agirem de acordo com os bons pendores do seu temperamento espiritual, devido a questões de intolerância, devido a questões de não saber conviver com o contraditório, pessoas que são irmãos, amigos, marido, mulher, pai e filho, brigam por valores totalmente estúpidos, valores de momento, traduzidos horrivelmente no coração dessas pessoas como sendo certo e errado, porque a maior cretinice que o ser humano pode fazer é julgar o outro a partir dele mesmo. Em que sentido? Se eu penso isso, eu estou certo, quem não pensa como eu está errado. Mas, cara, e se você estiver errado? Não, eu não estou errado, não. Você que pensa. Então, na hora em que todo mundo na Terra se acha certo e achar que Deus o apoia, e o outro é alguém que é contra Deus e contra você, aí, amigo, está ferrado. Está ferrado todo mundo. E esse é o nosso drama. Nós perdemos o gosto humano de acolher no nosso coração a diversidade, o contraditório, porque nós queremos domesticar, queremos nos achar melhor que alguém que pensa diferente da gente. Esse tipo de coisa enfeiou a todos nós. Aí os que podem contribuir se isolam e se calam, aí fica a gritaria louca dos lados que se odeiam, e nada de bom surge de uma situação dessa. Aí não é karma, nem é Deus, nem é o erro, é só burrice existencial da nossa condição humana.